Todos estão conseguindo visualizar e escutar bem? Podem dar um sinal pelo chat ou falar? Sim, Ótimo. Bom, primeiramente, em nome do capítulo, em nome do nosso projeto GP Learn, eu quero agradecer a vocês que estão por aqui e antecipar os agradecimentos pelos que ainda vão chegar. A gente entende que questão de horário às vezes é complicado, mas estamos aqui para fazer o que a gente se propõe. Aqui mostrando um pouco do que é o nosso projeto e quem faz parte dele e quem vai mediar essa sessão de hoje. Teremos um moderador, que será o Caroline. Eu, Lidiane, tenho a honra de estar como GP desse projeto. Temos uma madrinha, que é a Irma, que também está por aqui. Temos nossa equipe, a Daiane, Gilmara, o Lucas, a Virgínia, eu acho que ainda não se somou. Gilmara também aqui. Temos a nossa VP, Henrique Barbosa, que está aqui desde cedo, para a gente fazer também tudo isso possível. Aqui é um pouco do guia do que será o nosso encontro. Vamos passar a falar um pouco sobre o projeto, vamos chegar ao resumo do livro, debates e vamos para as contribuições finais. Tão simples quanto, mas vai ser tão enriquecedor quanto também. Bom, falando do projeto, o GP Learn, ele já tem alguns ciclos dentro do capítulo do PMI-PE e o grande intuito do GP Learn é disseminar conhecimento de qualidade, é viabilizar ações que promovam o desenvolvimento do conhecimento do gestor de projeto. Então, no passado já tiveram outras ações. Hoje, nossas ações estão concentradas na curadoria de livros, e esse ano a gente está dando esse outro passo, que é a partir dos livros que a própria comunidade realiza indicações, a gente trazer aqui para o clube de leitura, que é essa nossa ação específica de hoje. Eu estou tomando a liberdade poética de falar minha interpretação de tudo que a gente está vivendo, mas também aqui na apresentação tem um pouco mais de detalhe. Bom, mas falando um pouco mais de quem somos, o que fazemos, como fazemos e o que buscamos. Hoje somos uma equipe de em torno de 6 pessoas, mas temos espaço para, quem sabe, expandir. Como já falei a vocês, fazemos curadoria de leitura e, através do projeto, baseados em boas práticas, a gente tenta dar esse retorno para o nosso pilar, que é o foco no cliente. Dentro do capítulo, é o pilar ao qual a gente faz parte. E o que a gente busca? Desenvolver conhecimento para voluntários e para a comunidade de gestão de projeto. Eu acho que agora é minha visão, todo projeto do capítulo que é aberto à comunidade, ele é uma porta de entrada para novos voluntários. E a gente também está à disposição, olhando pelos nomes, eu não me recordo de todos, mas se alguém que não é voluntário
tiver interesse, quiser entender um pouco mais sobre como é esse processo, através lá do clube de leitura, do grupo no WhatsApp do clube de leitura, vocês podem falar que tanto eu quanto outras pessoas da equipe, a gente vai estar à disposição para orientar vocês ou colocar vocês em contato com a pessoa adequada para a dúvida de vocês. Bom, e como uma primeira interação para a gente começar animado, porque olha, eu nem sou moderadora e já estou aqui falando sem parar, sem me deixar eu falar a noite todinha. Também queremos saber um pouco mais sobre a visão de vocês. A gente preparou uma nuvem de palavras e eu vou colocar aqui um temporizador de 3 minutinhos para que vocês acessem e coloquem quando vocês, considerando os que estão aqui que leram o livro ou porventura vieram participar para absorver o conhecimento, quando vocês ouvem falar de um livro, Garra, o Poder e a Paixão da Perseverança, o que que vocês pensam? Então, 3 minutinhos e às 8h20 a gente vê o resultado. Eu vou colocar também o link da nuvem, caso alguém não consiga acessar pelo QR Code. Acredito que foram todos. Deixa eu compartilhar o resultado. Bom, compartilho de muitas palavras que estão aqui também. A gente teve aqui força de vontade, garra. Eu acho que garra, por si só, é uma palavra que expressa muita coisa. Ela por si só. Disciplina, resiliência, perseverança, constância, fé, empenho, evolução. Tudo isso tem a ver quando a gente pensa só de refletir sobre a palavra
garra, mas também tem muito a ver com o que mostra o livro, que é o que a gente vai trabalhar aí nesse encontro. Isso depois, tanto a apresentação quanto essa nuvem de palavra, depois eu vou compartilhar no nosso grupo de WhatsApp. Deixa eu voltar para a apresentação. E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Caruim, também Morales, como ele se agrade mais de ser chamado, que aqui a gente vai partir do pensamento do moderador. O porquê que ele chegou nesse pensamento e dar seguimento às etapas aí do nosso encontro. Boa noite, ¿me están escuchando? Sim. Siempre pronto. Cuando fui a primera presentación de los voluntarios de GP, do PMI, perdón, fue una frase que a mí me marcó mucho, Pacto de Caballeros. Para mí, yo no soy de aquí, este país, soy peruano, mas es una frase que, además de ser antigua, marca, al menos la mía historia, ese pacto de caballeros que yo siempre me refiero a palabra. Cuando a pessoa fala una palabra, no meu caso, tem que ser cumprida, né? Então, esse pacto de caballeros a mí me marcó mucho por ser un equipo de voluntarios. Entonces, tenemos una responsabilidad. El objetivo de este GP Learning es aprender, ¿no? Y, olha, aí temos no ano 12 livros. No primeiro, que é Garra, que eu li, que é muito bom. Temos um objetivo de compartilhar conhecimento. E isso é muito importante para mim. E para a equipe também. Porque eu trabalhei com Lucas, com Lidiane, hoje de manhã também com a Dajane. É muito importante essa interação porque é como engrenagem. Não paramos. Estamos em constante aprendizado. ¿Entendeu? Y eso es bueno. Por eso puede pasar a la siguiente, ya para iniciar o resumo del libro. Entonces, es muy importante a leitura en estos tiempos también, porque ahora a mayoría de libros son virtuales o están grabados, y estamos dejando mucho de leer por olhar resumos, ¿no? Mas en este caso, en este grupo, esta equipe, fue muy interesante, sobre todo con Lucas, interagimos muito um dia e compartilhamos muitas ideias que saiu a apresentação que vamos a mostrar agora. A seguinte, por favor, Lidiane. Pronto. El primer capítulo, que é superação, o que eu gostei muito do livro é um resumo do estudo da autora. E que dá muitos exemplos, né? Mas o que mais adorei é que ela dá muitos exemplos com números. Exemplo, na primeira parte, West Point. No libro, pues para entrar no West Point, son casi de 14.000 candidatos que inician un proceso desde la escuela. Entonces, desde escuela, hacen 14.000 inscripciones. En 4 procesos, porque pasan 4.000, de esas 14.000 solamente pasan 4.000 porque consiguen una indicación para entrar no West Point. Y de esas 4.000, solamente 2.500 cumplen los requisitos. Y de esos 2.500, son 1.200 son aceitos. O sea, estamos hablando de 9% do inicio, ¿no? Y de ese 9% que entra, el 42% desiste. Ahí embaixo, no inicio das actividades, ¿no? Porque tiene experiencias físicas y académicas, tiene un horario ahí. Si vocês olham, certo? Tiene un horario desde 5 da manhã hasta 10 da noite. Então, eles não iniciam somente estudando, eles iniciam fazendo no dia cerca de 4 horas somente de exercícios, todo dia, sabe? Isso pelo 3 meses, desde que entran, 3 meses están de segunda a domingo, hacen ese horario. Entonces,
As pessoas que desistem, né, é porque não aguentam esse ritmo. Ela mesma compara com a força de vendas, porque na força de vendas fez o mesmo trabalho, no qual, em 3 meses de estudo, né, ela voltou depois de 3 meses, el 55% do pessoal de venda desistiu, somente 45%. E um marcante desses 45% é que a maioria eram vendedores já com experiência, que essa experiência, eles aguentavam mentalmente a pressão das vendas, metas das vendas, né? Então, o grau de agarra, ele previu isso. É o bom que ela depois mostrou também que tem uma pontuação, né? Para saber qual é o grau de tua agarra. Luego, en un tercer punto, ¿no? Que es también parte del capítulo 2 más, aquí un resumo, ella también va para unas escuelas de Chicago, ¿no? Donde ella también hace este estudio de agarra, ¿no? En el cual do 100% de alumnos que inician a escuela, somente 12 no se formaron, 12% de todos los 100 no se formaron. Mas isso saiu con estudios de agarra. Ela foi acompanhando no tempo, depois do estudo do início, quienes dos 100% se formaram. O estudo da Raja ajuda muito a ter esse porcentagem, né? E também tem nos Estados Unidos tem uma competição de soletração. Então, ela dá muitos exemplos que tem pessoas, tem meninos, ¿no? Entre 9 anos e 14 anos. Eles, de todas as escolas públicas de Estados Unidos, entran a un concurso. Primero do interior da escola, luego do interior da escola fazem um estadual, de um estadual começam assim a filtrar, né? Igual como o West Point que faz. Mas ela notou que nem todos os meninos se esforçam. Tem meninos que somente estudavam sábados 9 horas, tem outros meninos que não estudavam, eram muito bons, eran talentosos. Tem otros que solamente investigan entre 2 a 3 horas para practicar a soletração. Entonces, no existía un criterio, un padrón, de decir, estos son los campeones. No. Los últimos, o sea, los que llegaban al final, tenían mucha diferencia. Algunos eran talentosos, soletraban muy bien, era natural, y otros se esforzaban mucho. Ese es el primer capítulo que le da muchos ejemplos. Por eso yo coloqué unos 3 hashtags donde dice exigencia, desistencia y talento. Como tem pessoas que desistem pela pressão, pelo esforço, tem outras pessoas que por talento passam rápido, mas em todos os casos, tem uma exigência. Por quê? Tem um filtro para saber quem chega ao final. Eso, por eso el capítulo 1 mostra de superação. Faço uma pausa aqui para perguntar se está bem explicado, se me entenderam também. Sim, eu vou Entendemos, sim. A gente tentar concentrando, guardar, a gente entende. tentar guardar para o debate, que senão começa agora. Não, Ah, mas também entendi. se sintam à vontade para fazer qualquer colocação. Uma pessoa que explicou que não estava escutando tão bem. Para mim está normal. Aí eu acho que pode ser o volume. Mas qualquer coisa eu estou acompanhando aqui no chat. Tem alguma colocação? Querem mencionar algo? Se não, seguimos daqui. Pronto, Liliane, por favor, no capítulo 2. Aqui, no capítulo 2, o título é Enganada pelo Talento, né? Tem 4 pontos que foi filtrado, né? Há uma parte onde diz volta às aulas. Aqui a autora tem ela deixou um trabalho em Nova York, tá? De uma consultoria McKinsey,
Ela tinha 27 anos, né? E todo mundo se perguntou por que você está deixando uma empresa grande aqui nos Estados Unidos para ir ensinar a uma escola, né? Mas ela deixou tudo isso e ela mesma se perguntava, no na primeira semana que foi, porque imagina, passou de ganhar, sei lá, 12.000 reais a ganhar 2.000 como professora. Entonces, a diferencia era muito, mas o objetivo de ela, né, era diferente. Ela queria continuar com o trabalho dela, porque isso foi no início, né, no início do estudo, porque ela nem sabia o que queria. Ao início, não, ela solamente queria fazer um estudo da garra, mas não tinha ainda como fazer. Então, o que ela fez foi a ensinar na escola. Por isso, quando foi professora, ela reconhece qué alumnos tienen talento y qué alumnos se esforzan, ¿no? Tem muchos ejemplos que ella da. Uno de ellos, ella encontraba alumnos que na misma aula se esforzaban, anotaban, né? Mas na prova, eles não passavam a prova. Tem outros alunos que não se esforçavam nada, escutavam, não apontavam nada e tiravam nota 10. Então, ela mesma encontrou. Ella falaba que talento, no tener talento a veces, no quiere decir que tener éxito en las pruebas, ¿no? Entonces ahí ella misma hace desmitificando talento, de esas mismas, eh, ella misma aceitó porque ella achaba que era diferente. La misma aula cuando enseñaba, esa diferencia, por eso el caso final, el caso David Long, es muy importante. David Long, que es un alumno de ella, na escola, ella era profesora de matemáticas. En esa escola, en esa aula de ella, ese alumno David se sentaba afinado, no prestaba atención, era un menino así, hacía prova, mas cuando ella hacía problemas matemáticos difíciles, él respondía, mas después no hacía nada. Entonces, ella encontró esa aptidad no menino, falou con la directora y pasó a esa persona para otra aula más avanzada. Mas no percurso do tempo, o menino encontrou, ele não mudou a forma de ser dele. Ele era tranquilo, não conversava, só fazia prova, entendeu? Hasta fizeram uma prova de aptidão para ele, mas ele passou como se fosse um aluno comum. Mas nas últimas provas, assim, ele foi o único que tirou lá na nota máxima em 5. Foi o único que tirou a nota máxima em uma prova de matemática. En una prueba de matemática difícil, él tiró la máxima nota de escuela. Después de salir de escuela, él pasó, él terminó en el 2013 un doctorado de ingeniería mecánica. Un menino que ninguém daba atención, ninguém apostaba por él, terminó siendo un doctor en matemática. O sea, pasó de ser una persona común en la escuela, ahora él dice, ¿no? Ahora de un despreparado, ahora pasó a ser un cientista de foguetes. O sea, él está haciendo foguetes. Mas él encontró, él sabía que iba a perderse en uno de su aula, mas mostró interés y colocó en otra aula para que él se formase mejor. Por eso dice, el capítulo es muy bueno, sobre todo eso, hay varios ejemplos. Yo me centré solamente en el caso de David porque él encontró ese enganada pelo talento. Un niño no aparentaba tener talento. Yo él apostándolo a lo que observó, ¿né? Él llegó a ser muy além de que todo el mundo achaba de él. Y eso es óptimo, ¿no? Y él encontró muchas evidencias de él. Solamente apostó. Y eso ayudó también no estudio de él, da Raja. Hasta ahí, ¿todo bien? Sim. ¿Podemos pasar por el capítulo 3? Por favor. Pronto. Este capítulo, ahí coloco a Will Smith porque él es muy engraçado. Ya conocen él. Y él muestra más.
no capítulo 3 tem uma parte donde ela nombra Nietzsche, un filósofo, ¿no? Donde, vuelvo a leer literalmente, dice, aborda a tendência de mitificar o talento innato. ¿A qué se refiere? Que muchas pessoas acham que uma pessoa que tem talento, né, nato, que é toca violino como ninguém, acha que por ter nascido assim, ele é o melhor de todos. Mas esquecem que esse talento necessita um esforço, né? Então, neste capítulo, um professor dela fala para ela, porque ela não tinha nada. Ela fazia o estudo, mas não tinha escrito nada. Na hora que não escreveu nada, o professor, o tutor dela na universidade, exigiu a ela, cadê o trabalho? Não? Aí ela parou, viu que não tinha nada escrito, somente era ideias, tinha coisas, não tinha nada escrito para saber o que estava pesquisando. Por isso, em cada capítulo, este dice, o esforço conta em dobro. Por quê? Ela não tinha iniciado, né, o trabalho dela. Somente era teoría, solamente eran palabras. Por eso una parte dice talento, esfuerzo y habilidad. De talento al éxito es un solo camino. No, tem dos caminos. El talento para convertir en habilidad necesita esfuerzo. Y para llegar al éxito, esa habilidad necesita más esfuerzo. Entonces, no solamente o talento se llega al éxito en un solo paso, por ser algo natural, no. Es necesario el esfuerzo para encontrar habilidades y para llegar al éxito, continuar en ese esfuerzo. Y un caso que él nombra, ese caso de Will Smith, porque él le dio una entrevista, él mismo fala, dice, para mí, a única coisa que eu tenho de especial é o seguinte, não tenho medo de morrer na esteira ergométrica, essa para correr. Não vou ser superado e ponto final. Você pode ser mais talentoso do que eu, pode ser mais inteligente do que eu, pode ser mais sexy do que eu. Você pode ter tudo isso. Você me supera em 9 categorias. Mas, se subimos numa esteira juntos, duas coisas poderão acontecer. Ou você desiste primeiro, ou eu morro. Assim de simples. Ele mesmo fala, né, que não, tu puedes ser melhor em todo, mas na esteira eu sou melhor. Por quê? Porque ele practicou tanto na esteira que ninguém vai ganhar ele. Então, esse esforço, não tinha talento. Ele se esforçou tanto para chegar a ter esse êxito. Então, se você vai a concursar ou a hacer uma corrida com Will Smith em uma esteira, você vai perder, né? Porque ele é o melhor, nesse caso. Mas, ele mesmo fala, né? São dois casos. Ele e Woody Allen. Ele, ele fala que é um erro em separar talento com habilidade. Por quê? Né? Porque fala que as pessoas que têm sono, que querem realizar coisas, não só necessitam de talento, mas é necessária habilidade que se desenvolva durante horas e horas de treinamento. Então, para ser o melhor, tu tem que treinar em lo que você gosta também, não pode ser em qualquer coisa. Ese es otro punto que él da. Y Woody Allen, que es otro también actor conocido, él fala de dos personas. A primera persona fala, ¿no? Quien termina de escribir una pieza tiene a mitad del camino andado para colocarla en un teatro, que es muy diferente a las personas que falan, que quieren escribir, no escribieron nada y desisten. Él va en esos dos casos, y los dos coinciden en lo mismo, ¿no? No solamente es falar, es también hacer. Y eso va da mal da reflexão, né? Da autora, porque ela não tinha nada, era somente teoria, mas não tinha escrito nada. E este capítulo fala, ¿no? El esforço contra o dolo. Tinha muita ideia, mas não tinha escrito nada.
Entonces, por eso ten hashtag de talento, esforço, habilidade e éxito. Todos andam mal para ter o éxito. Está bem até aqui? Sim, eu não vou aguentar esperar o debate, só um pequeno adendo. Então, que eu não tenho certeza, na hora do debate a gente vai ter a oportunidade de escutar a todos, se todos leram o livro, mas eu fiz muitos paralelos, olhando o livro e que é um costume que eu tenho, comparando com o dia a dia, comparando com a vida tal qual está no livro, e às vezes a gente nem imagina que tem esse tipo de estudo, é a vida. Por mais que a gente seja, tenha talento, tenha todo o conhecimento, tenha tudo para fazer bem, se a gente não se empenhar, se a gente não se dedicar, não existe mágica. Então, eu gostei muito do livro. Vou antecipar um ponto. Para esse encontro, a gente escolheu a parte 1 do livro, muito porque a gente ficou preocupado com o tempo, mas a gente vai, na hora do debate, passar um pouco sobre quais são essas outras partes, debater de uma forma geral, porque a gente ficou com receio de não dar tempo de passar por todo o livro, que agora eu até acredito que daria. Então, para mim, é uma leitura que eu faço para todos os livros, e desse em especial eu consegui fazer esse paralelo para a vida pessoal e profissional, para várias questões que eu quero me desenvolver, que eu não acredito que eu tenha um talento nato, mas que isso não vai impedir de que eu chegue a ter o êxito do que eu almejo. Então, eu acho uma leitura bem inspiradora. Posso seguir, né? Sim, por favor, capítulo 4. Y o bom de cada capítulo que ele, a menos a autora Angela, colocou na história dela, né? Como ela conseguiu encontrar ela mesma o objetivo dela. Com muitos exemplos, porque ela fez muita pesquisa, muita pergunta, se reuniu com muitas pessoas. E aqui no quarto capítulo, onde ela já faz, escreve, já passou da teoria à prática. Ela já faz a escala de Gallagher, que são 10 perguntas, né, que ajudam a reconhecer o nível entre paixão e perseverança. Não coloquei aqui as 10 perguntas, né, porque a ideia é que é muito bom. Eu tirei del 1 al 5, porque o livro é muito. Você vai parar, né? E vai fazer esta prática. Eu fiquei com 3,9, 60%. É muito bom porque ajuda a identificar onde está sua garra. Na hora que você identifica, aí você conhece, por isso o segundo ponto fala, conhecer a origem do termo paixão, né? A paixão não é um sentimento, como explica ela no livro, né? Não, mas ela procura paixão como algo que se mede no tempo. Não é algo que dura, morre agora, que é muita energia e bueno. A paixão, com esse estudo, com essa escala, ela fala como é tua paixão no tempo de que você quer algo. Então, ela depois faz uma meta segundo jerarquia. Não tem um nível inferior, intermédio e superior. ¿Por qué por qué esos niveles? O nivel inferior, así como no inicio eu coloquei os horarios no bits, então, para ela, acordar-se cedo, ter um horário, cumprir horários, ir cedo, ter horários para cumprir, é o básico, o nível normal para alcanzar o segundo nível, que é uma meta, né? Porque aí, imagina, exemplo, tem muitos exemplos, um deles, se eu quero, tá, muitos fazem concursos para PM, né?
Mas uma parte do concurso para PM é um concurso físico. Para ter um concurso físico, tem que acordar-se cedo, tem que fazer exercícios, tantas horas, porque na prova tu tem que passar sí ou sí. E se tu não te preparas, não passa. Então, a meta principal, que é a hierarquia maior, é isso, passar pela prova. Então, tem que ter horários para fazer exercício, tem horários para estudar, tem horários também, el nível intermedio seria horário para estudar, conseguir um professor para estudar um curso, e o nível, la jerarquía maior é passar o concurso. Então, ela explica com essa meta. No, na quarta parte que eu coloco, improvise, adapte ou supere, ela deu um exemplo de um caricaturista, né? O nome dele é Bob. Então, ele queria trabalhar para o New York Times. Ele fez mais de 2.000 caricaturas entre el años 77 y 79. De esos 2.000, no fueron 5, 6, 2.000 en 2 años. Y él y siempre lo rechazaba, siempre decía, no, esto no es bon, no es bon, no es bon. ¿Y él qué fez? Primero improvisó, comenzó a hacer, luego se adaptó. Él fue a una biblioteca, pesquisó todas las caricaturas que el New York Times, desde 1900 hasta 1970, había colocado no jornal, y aprendió una cosa, que todos los caricaturistas no eran bons, mas daban una lección, una caricatura. Entonces él se adaptó y él comenzó a hacer estas caricaturas dando una lección, porque él solamente hacía caricaturas para mostrar una figura, no tenía objetivo. Na hora que él mostró, en el año 81, llamaron a él para contratarlo y él aceptó porque el objetivo, el nivel superior era entrar a trabajar al New York Times. Entonces, el que fez fue negado, o sea, sus trabajos fueron negados tantas veces, mas él no desistió, él se adaptó y superó esas tentativas, porque después que aceptaron el primero, porque era como un tercero, ¿no? Aceptaron el segundo, fueron unos 25, 27 caricaturas que aceptó. Después de las 27, llamaron a él para ser contratado. Entonces, objetivo de él fue superado. Mas él improvisó primero, se adaptó y superó. Y ahí você olha a escalas, o níveis, a meta y a jerarquía que él encuentra para lograr este objetivo, esta meta, perdón, final, y alcanzó. Y es un ejemplo, para mí fue un mayor ejemplo más notorio, porque para que falen que 2.000 veces tu trabajo está mal feito y continuar y ainda ser contratado, é ter garra. É muito bom exemplo, que eu gostei. ¿Alguna pregunta? Estou tentando me segurar para o debate. Mas Mas, porque eu somente digo um exemplo, tem muitos exemplos, né? Esse exemplo para mim foi... me familiarizei muito, porque eu gosto de planilha, de Excel. Eu já errei tanto, así, si tú olhas a minha planilha del ano, quando entrei, en 2005, né, a los que eu faço hoje, eu melhorei, né? Mas não foi porque desisti. Eu estou dando meu exemplo, cada um tem um exemplo seu, né? Y me identifiqué mucho con ese ejemplo, o sea, tantas veces me falaron que estaba errado, que aprendí a escuchar también, ¿eh? Porque uno también tiene que saber escuchar al cliente, porque a veces uno piensa lo que otro necesita, mas es al contrario, tú tienes que aprender a escuchar lo que el cliente necesita. Y eso es muy importante, porque tú puedes saber mucho, y si no vende nada, ¿qué hacemos? Y nos agarra, y estamos garra, tenemos todo de empeño, habilidades, mas si no vendemos, ¿cuál o punto final? ¿Cuál objetivo, a jerarquía o a meta final? Pasamos al capítulo 5, ¿no? Crecimiento da jarra. Temos, aquí ella hace un comparativo con en qué medida a jarra está en nuestros genes. Ella comienza a explicar cómo en 550 años
o ser humano evoluiu, porque na parte de Europa tem dois países que as pessoas, em Inglaterra e em Holanda, lá no 1800, os homens, a altura deles era 1,50 m. Después de 150 años, llegaron a 1,70 m, 75 m, Holanda 185. Por que foi esta diferença? Foi na melhora da alimentação. Eu não sabia, né? Beber melhor água, a melhor alimentação, tener acceso a médicos, ¿no? Eso ayudó a esa evolución. Está dentro de los genes. 150 años, tem estudos que muestran esta evolución, ¿no? Do ser humano. ¿Y qué se aprendió, no? Entonces, él aprendió que no solamente, ¿no? Son tres puntos que se aprendió en ese caso, ¿no? O talento son influenciados por los genes y o ambiente. O sea, o talento, porque ela faz un estudio de QI, quien está más alimentado, y eso está en todo, es un estudio y lo vemos, va a tener mayor energía para poder estudiar, para poder aguantar un tiempo de estudio, ¿no? O el ambiente donde está, si nos, yo estoy hablando porque yo tengo 46 años, na minha época no teníamos internet, ahora tenemos, es mucha diferencia. Yo tenía que ir a una biblioteca, o sea, yo tenía que caminar a una biblioteca, tenía que abrir un libro, ver, olha o tempo. Ahora no, ahora pegamos el celular, Google, cabe esto, tú preguntas y Google te da esa respuesta. Y ahora tenemos ya ChatGPT, imagina toda la evolución. Ahora es más rápido, más ahí ven lo que estamos aprendiendo. Dice que los talentos son influenciados por los genes, que es importante, mas también el ambiente donde nos vivimos. No existe un gen único. Ella fala que es una mezcla de 256 genes, ¿no? Que hacen esta evolución de cada persona ser diferente de la otra. Y tiene estimativas hereditarias, ¿no? Hay personas que nacen ya con talento innato, existe eso, mas otras que necesitan este talento, explode más cuando tienen esfuerzo, cuando aprenden, cuando acompañan él, cuando estudian. También muestra dificultades para crecer. Ejemplo, ¿quién tiene más garra? ¿Las personas que nacieron en 1900 o las personas de la generación Y? Que expliqué ahora, ¿no? Estou falando do meu caso, que eu sou geração X, que eu não tinha internet, né? Então, para mim, um esforço vale a pena. Agora é mais fácil. Eu tenho dois filhos, mas eu faço que se esforço. Deixo o celular, vamos abrir um livro, vamos ler um pouquinho, porque agora não tem esses tempos que nós tínhamos, né? E ver, e eu sinto, depois de ter lido Garra, essa diferença. Mas él hace la diferencia entre personas que nacieron entre 1900 y 1924, que ellas pasaron por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pasaron por una depresión, pasaron por muchas cosas. Y comparan con personas que nacieron entre 1990 y 95. Siempre tiene una frase, ¿no? Todo tiempo pasado es mejor. Eso es muy bueno. Bueno, y, y última parte, ¿no? ¿Cuáles son los recursos psicológicos que ayudan a este modelo, ¿no? Él le coloca cuatro, que es o interés, ¿no? A capacidad de practicar, o propósito y a esperanza, ¿no? O interés normalmente es lo que nos procuramos, porque nos podemos interesarnos en muchas cosas, pero no todo cumplimos. Entonces ahí viene la capacidad de practicar. ¿Cuáles de todas esas cosas que mostramos interés vamos a practicar? Colocamos una habilidad. Mas todo tiene que tener un propósito, porque sin propósito no llegamos a esa meta final, ¿no? Y la esperanza siempre de llegar es lo que ayuda, nos fortalece a que esa habilidad sea continua. Eso es lo que explica, ¿no? Eso es lo que explica la autora. Y todo es
todos os 5 capítulos, que somente a primeira parte, ajuda, né? Por eso coloqué esos 4 hashtags. Interesse, praticar, propósito y esperanza. Va de mano con este análisis, con esta tabla de Gaja, dónde estamos, qué queremos, qué aprendemos y a dónde nos vamos. A mí, sobre todo, me ayudó mucho ese libro, mucho. Y ahora quiero que vea o debate, né? Aqui fala um pouco da autora, conforme o Morales falou, ela é uma professora de psicologia, enfim, com muitíssima experiência, com bacharel em neurobiologia, mestre em neurociência, PhD em psicologia. Então, assim, ela trouxe, e eu acredito muito nisso, não só nesse caso, quando a academia, o meio acadêmico, ele se junta a fenômenos da sociedade, seja para explicar, seja para elucidar, seja para dar ferramentas de que a gente replique o que dá certo, porque se eu consigo chegar nessa parte onde ela explica no livro, no desenvolvimento da parte da garra, se eu consigo chegar nisso, eu vou conseguir atingir um universo maior do que só aquele do talento inato, que não necessariamente se converte em um resultado de sucesso. Isso para qualquer um dos exemplos que foi mencionado nas etapas do livro. Então, a gente trouxe também essa questão aqui, o perfil da autora. Eu sempre gosto de ver a trajetória acadêmica ou a trajetória de profundidade de conhecimento dos autores dos livros que eu leio, porque eu gosto de sempre buscar essa perspectiva de isso aqui que está sendo falado, que está sendo estudado, com qual fenômeno da sociedade isso se conversa, com qual fenômeno da minha vida isso se conversa. Bom, então praticamente já começamos o debate. A gente tem do tempo previsto cerca de 1 hora. A gente estimou aqui 2 minutos pela quantidade de pessoas que estavam inscritas, mas vamos ficar à vontade para debater. Eu já estou aqui debatendo, né? Eu queria começar trazendo um ponto. Eu vou ler um trecho do livro que eu destaquei. Do primeiro capítulo, eu gostei muito do exemplo que ela fala do West Point, que muitos psicólogos, falando antes de ler o trecho, muitos tentaram estudar o fenômeno de o quanto é rigoroso o processo seletivo para ingressar, mas a dificuldade e o entender o que motivava ou o que ocasionava, na verdade, os que diferenciava os que conseguiam ter êxito ao final do treinamento. Aí o trecho que eu separei aqui foi: Judy classificou como terrivelmente mal-sucedidas suas primeiras tentativas de separar o joio do trigo em West Point. Lembrava, sobretudo, de ter passado centenas de horas mostrando cartões com imagem aos cadetes, pedindo-lhes que criassem histórias a partir deles, com o objetivo de desvendar as motivações profundas e inconscientes. A ideia geral desse teste era que os cadetes que visualizassem ações nobres e feitos heróicos chegariam à formatura. Como muitas outras ideias que, em princípio, parecem boas, essa não deu certo na prática. As histórias que os cadetes contavam eram pitorescas e engraçadas, mas não tinham a menor relação com as decisões que eles tomavam na vida real. Então, ela
traz em alguns pontos essa trajetória de acessar até chegar na questão da garra. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para o debate. Vamos, pessoal, não fiquem tímidos. Queremos escutar vocês. E assim, para quem está aqui que não leu o livro, a oportunidade de falar é a mesma, que todo mundo tem um caso, tem algo para falar quando a gente fala de esforço, quando a gente fala de garra. Eu acredito, assim, como o capítulo 1, né, era o que a gente também tinha escolhido, até reli novamente ele, né? E assim, fora toda a questão numérica e da pesquisa e da garra propriamente dita, né? O que eu achei também legal, que o livro aborda muito, que o sucesso, né? Que o que a gente diz assim, como não está ligado aos conhecimentos intelectuais, exatamente a questão numérica, né? Que ele traz várias pesquisas que ela fazia que exatamente as pessoas que tinham, que ela acreditava, né, que ia finalizar lá a questão da inscrição lá no processo militar, que eu realmente achei o número como Morales assim bem diferente, né? Começavam 14 mil pessoas e só finalizava ali um pequeno grupo. E realmente não eram os mais talentosos, não eram os mais fortes, e sim os mais perseverantes. Acho que uma das palavras que eu mais usei, assim, que eu mais vi, assim, que está muito ligado com o livro é a perseverança, a insistência, a constância, né? E ele vai desenvolvendo isso em cada etapa, assim, e você vai vendo que realmente como você faz, né? O paralelo da vida está tudo muito ligado à constância e à rotina também. A garra está ligada, né? Oi, a irmã levantou até a mão. O debate começou a aquecer, viu, Não, Lidiane? não, e assim, não, nem só a perseverança, né? Eu até também peguei uma frase aqui do segundo capítulo. Desse capítulo, acho que dessa parte, um dos que eu mais gostei, esse do esforço contra o dobro, realmente. E aí ela fala, né? Um alto nível de desempenho é, na verdade, um somatório de atos isolados que nada tem de excepcionais, né? Então, assim, muitas vezes a gente bota, quem coloca, assim, não tenho talento, né? Não tenho talento para uma coisa, mas, na verdade, nada mais é, como ela coloca aí, né? É você ter um interesse e praticar dia a dia, né? Quem olha, eu acho que ela faz alguns desses exemplos também, né? Que você olha aquele nadador que está ganhando ali, a vencer na Olimpíada, e você pensa que ele tem apenas talento, mas na verdade não é. É muito, muito treino, né? Treino, é disciplina, é o que ela coloca da prática intencionada, né? A Isso. meta lá, né? Não é só você praticar, porque também se você praticar igual a gente faz regime todo mês e não consegue emagrecer só fazendo regime, né? Se você não fizer o regime direito, com a meta certa, com a prática certa, você não vai fazer. Mas em compensação, né? Se você realmente se predispor a fazer, você vai alcançar esse objetivo. E eu acho que uma outra coisa muito interessante também, já colocando esse debate, foi porque ela fala no começo que a pessoa pode ter vários tipos de interesse, né? E que tem algum momento que também você pode deixar, assim, como se ela fala, você precisa persistir, tudo bem, mas também existem horas que você pode deixar de lado, contanto que você tenha, né? Não adianta também persistir a vida toda no que não, você não tem um propósito, objetivo. Existe também as experimentações. Achei Como muito se a guerra interessante. tivesse um ciclo, né? E no É, momento, se não rendeu, é aquele momento de você recomeçar outro ciclo de tentativas, né? de tentativas. E ela fala muito isso também, né? De como a pessoa, é, ela conta inclusive na trajetória isso, que não foi assim de uma hora para outra, né? Quem geralmente está bem sucedido, não foi de uma hora para outra que se achou, né? Que achou aquilo que gostava e aí ficou bem sucedido. Na verdade, muitas vezes ele passou por vários momentos de experimentações e foi aprimorando e foi até que achou um interesse, foi incentivado
por alguém ou num ambiente, e foi treinando, e foi praticando, e foi aprimorando, e aí sim teve êxito, né? E a gente muitas vezes fica olhando só a janelinha, principalmente nesse mundo hoje em dia de, de internet, onde a gente só vê o povo com sucesso e não sabe o quanto que estava ali por trás, o que foi que aconteceu, o que essa pessoa treinou, o que essa pessoa realmente estava ali todo dia com garra e não desistiu. Tem muita coisa, realmente tem muita coisa interessante, muita coisa que a gente vive no dia a dia. Eu acho que a gente não poderia ter escolhido um livro melhor. É só dando uma. A gente vai seguir aqui com o debate, mas eu queria falar sobre o que é a parte 1 e as outras partes que a gente não trouxe aqui, mas no debate aqui a gente está livre. A parte que a gente escolheu para trazer foi o que é garra e por que ela é importante. A parte 2 é cultivar a garra de dentro para fora. E a terceira parte é cultivar a garra de fora para dentro. Então, o livro traz essa trajetória evolutiva de você fazendo, sintetizando, porque eu não terminei ainda de ler o livro, mas até a parte onde eu li, ele sintetiza a trajetória, vamos pensar assim, a trajetória de um objetivo, vamos dizer, de um desempenho, de uma solução. Eu faço muito esse paralelo com a vida. Primeiro, a gente tem que reconhecer os sinais, saber o que a gente quer, e aí a gente vai dimensionando o esforço. Exemplo, para estar aqui hoje com vocês, é a soma de vários esforços. E a gente pensa, a gente repensa, e a gente tem garra aqui para trazer o melhor. E a gente vai se esforçar para o próximo ser melhor e assim por diante. Então, a gente primeiro reconhece os sinais, entende, a gente vê o que está nos trazendo, cada um poderia estar fazendo N coisas, e a gente está aqui se dedicando, o que move, o que leva esse conjunto de pessoas em ser tão engajados para promover isso que a gente está fazendo. E a parte de fora para dentro, a gente também olha, e a parte que eu trago assim um pouco do livro, a gente também está atento a olhar para fora, isso seja o nosso grupo de voluntários, de filiados, olhando a comunidade, olhando o momento do mercado, o que é importante a gente trazer. Então, assim, é uma trajetória, tal qual no livro, tal qual na vida. Eu queria colocar algumas questões. Eu não sei se eu li, eu escutei o livro, né? Vamos falar assim. Até li alguns trechos, mas a maior parte eu escutei do livro. E eu queria colocar a questão. A garra, ela tem muito a ver realmente com o propósito, né? Eu acho que foi colocado muito aqui, é você saber exatamente o que você quer. Porque você não vai dedicar esforços, você não vai dedicar, não vai ser perseverante se aquilo não tem, né, importância para você. Ele precisa ter uma importância, ele precisa ter um significado. No momento que você tem um significado, aí você começa a fazer aquele esforço no sentido de desenvolver aquela habilidade e aí você atingir esse êxito, né? E uma coisa que é interessante, que era colocada no grupo, será que eu não levantei a mão e tinha alguém já com a mão levantada? Desculpa. Tá Eu lá, não tinha vou indo, levantado tá? ainda não, pode ir, eu levantei para depois. Então, o que acontece? Uma coisa que é interessante no livro que foi colocado é que a gente se esforça e não vê o resultado, né? São os pequenos esforços crescentes, né? Que se acumulam, né? São esforços que se acumulam e às vezes você não vê o resultado. E esse resultado, em um determinado momento, aquilo lá vai dar o fruto. É como aquela história lá do bambu, né? Que ele vai crescendo as raízes, mas você não vê ele crescer. Então, em um determinado momento, aquele esforço,
ele vai se propagar de uma forma incrível, que vai mostrar o quanto que você tem profundidade, o quanto que você tem conhecimento, o quanto você tem habilidade para desenvolver aquela atividade. Então, chega aquele momento em que aquele esforço do passado que parecia que não traria um resultado, ele começa a trazer, né? Então, era isso que eu queria colocar, quer dizer, que às vezes a gente tem que ter a paciência, a perseverança só vem com a paciência de esperar um momento para poder que esses frutos, eles de fato, eles surjam, né? E o outro lado é a questão do ambiente, né? A gente se falou do ambiente, se falou dos voluntários e tudo. E quando você tem, né, pessoas do seu lado que têm propósitos similares, essa perseverança, esse apoio é, de um com o outro, né, faz com que você desenvolva um pouco mais a sua garra, né? É um ambiente que apoia o desenvolvimento dessa garra, nessa questão de perseverança, nessa questão de dedicação e esforço. Era isso que eu queria colocar. Tá no mudo, irmã. Vou voltar, que eu tinha tirado, meu. Mas o que eu ia falar justamente, Tibério, era complementando, era justamente sobre isso, sobre a parte do ambiente. Que mais para frente, quando ela está falando já mais não nessa parte, mas quando ela fala, né, nas outras partes do desenvolvimento, um dos casos que cita exatamente essa de como fazer essa cultura da garra, né? E aí quando a Lidiane estava falando sobre os voluntários, é justamente isso. Como você se cercar de um ambiente em que está todo mundo puxando para cima, né? Assim, se você está num ambiente que todo mundo vai puxando para cima, ela fala até naquele círculo, no chamado círculo virtuoso, né? Quem está puxando, quando a pessoa ela está mais ou menos, mas ela entra numa equipe, ela usa muito exemplo de esporte, né? Mas assim, que ela entra numa equipe que todo mundo está ali acordando de 4 horas da manhã e que acha que aquilo ali já é, você entra naquela equipe e aquilo ali já é normal, a pessoa já passa ali, não, tudo bem, então isso aqui já é o normal. Então, ela se adapta a um nível que ela já está mais, né? E vai puxando a equipe. E aí a outra pessoa que entra, então assim, vai criando essa cultura da garra. E quando a gente traz para o trabalho da gente, é também isso, né? É, quando a gente quer se desenvolver, tem o nosso interesse e vai praticando, como é que a gente puxa também a equipe, né? Se a gente tem a nossa garra de manter, como liderando a equipe, como participando da equipe, quando a gente está ali puxando, a gente vai puxando os demais, que é o chamado, né, o exemplo que vai atrás. Então, você vai elevando e aquela pessoa que está ali, aquele exemplo que você está dando, assim como não só no profissional, né? Mas na família também. Pelo exemplo que os filhos vão vendo que você faz, o que você deve fazer, não é pelo que você fala. Então, quanto mais a gente vai puxando o ambiente, tanto no trabalho como em casa, mais essas pessoas vão se esforçando também, e aí nisso a régua só vai subindo. Então, como a gente falou também dos voluntários, era isso também, né? Para a gente aqui, está cada vez mais a equipe, a gente vai, as equipes, os projetos que a gente tem aqui, e ir se esforçando e aumentando a régua para todo mundo ir. E nisso vai gerando uma subida e um desenvolvimento e um aperfeiçoamento de todo mundo que está incentivando isso. Pegando o gancho do que Irma falou, e falando dessa questão de gerações e desafios, foi até, me recordei agora de um trecho da palestra do Ricardo Vargas no último congresso, que ele falando sobre inteligência artificial e a importância da gente ter repertório, para a gente conseguir interpretar e lidar com isso que eu falei lá na minha última fala sobre os sinais. E nesse contexto de incentivar a equipe, acho que a gente passou alguns períodos aí, o mundo corporativo, de ser um desenvolvimento de pessoas não sustentável. E eu acho que
por um fator mundial, a gente precisou parar forçosamente, respirar um pouco, e eu acho que a retomada disso é cada vez mais estimular. Eu fazia outros tipos de trabalho voluntário, retomar um pouco essa questão do sentimento de propósito e ter mais ambientes seguros para que as pessoas se desenvolvam e que a gente vá mudando a nossa forma de pensar, o excesso de urgência, o excesso dos excessos. Existe talentos inatos, sim, mas vamos nós aqui puxando o gancho de pode ter N profissões, mas nós como gestores ou como pessoas apaixonadas pela gestão, inclusive gestão de projeto, mas que a gente tenha condições de também olhar esses talentos não inatos e desenvolver talentos, ter ambientes como gestores, ter a garra para desenvolver esse outro lado, conseguir inspirar e, enfim, tomar ações. Acho que a Mônica, ela não está podendo falar, mas ela deixou um trecho aqui que ela gostaria de citar o caso do jogador de basquete. Ele é chamado de Mão Santa pelo alto número de cestas nos jogos, mas ele disse em entrevista que todos os dias ele treinava 1.000 arremessos. Com Oscar, a seleção brasileira ganhou dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, que é a maior potência de esportes olímpicos. Eu estava até conversando, agora pegando o gancho no da Mônica, conversando, ou foi ontem ou foi hoje, com o Caruim. Eu tenho retomado a leitura, isso desde o ano passado, e é um ponto que eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de me concentrar, porque o trabalho com o tempo me exigiu que eu sempre ficasse ligada em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Dá para você ficar atento a várias coisas, mas o foco é em um, e a gente tem que aprender a se direcionar. E a leitura, eu acho que é o melhor exercício que se tem para você ter foco, você desenvolver isso. A gente estava falando desse desafio e também puxando o gancho junto com o livro e falando sobre isso. Bom, gente, eu falo muito, então quero dar chance. Então, Marcos, Eu até do que ta- você está falando aí, eu acho que é bem válida a questão, porque eu sempre fui uma pessoa, sou da área técnica, gestão mais técnica, né? Na área de arquitetura de projetos, gestor de arquitetura de projetos. E é bem interessante os pontos que vocês estão tocando. Eu não li o livro, eu entrei no grupo um pouco depois, aí estou aprendendo muito aqui com vocês. Acho muito válido esse grupo. E eu peguei alguns pontos aí que eu achei muito interessante, que foi me fazendo aqui refletir em algumas coisas que a gente ouve e vai tentando praticar dentro de uma liderança, dentro de uma gestão. E é interessante tanto esse ponto que foi tocado no do Oscar, né, como também o Michael Jordan também, que ele dizia que até ele treinava 70% daquilo que ele não sabia fazer, e aquilo que ele tinha talento, ele apenas aprimorava com 30%. Então, eu acho que o equilíbrio na questão do talento e do esforço, o da garra, né, ela é muito importante, porque a gente, às vezes, tem pessoas que se apegam muito no talento e acaba esquecendo um pouco, quer se basear nesse talento, e acaba esquecendo um pouco que é necessário muito esforço para poder aprimorar e também poder adequar esse seu talento a outras pessoas que têm outros tipos de talentos e que possam montar, que hoje se fala muito mais em equipe, né? Tem uma frase do esporte que diz que o esforçado ganha do talentoso quando o talentoso deixa de ser esforçado. Eu acho que isso aí é bem válido, né? O esforçado ele acaba ultrapassando o talentoso quando o talentoso já não quer mais ser esforçado. Ele acha que apenas o talento dele vai fazer com que ele continue mantendo-se no topo. E uma outra coisa para encerrar esse comentário, o Ayrton Senna falava muito disso também, que para ele chegar no topo, eu sou uma pessoa também que sou muito ligado ao esporte, por isso que eu estou usando alguns exemplos desses. E o Ayrton Senna dizia que para ele chegar no topo não foi tão difícil, por causa que aprimorando o talento dele e olhando as características de que outros tinham, ele conseguia almejar
aquilo que ele queria, baseado no talento de cada um. Ele se esforçava para adquirir o talento de todos eles para poder chegar nesse topo. O difícil era quando ele chegou no topo e poder se manter, porque daí ele tinha que desenvolver o esforço para poder desenvolver eh, novas planejamentos ou novas atitudes para que ele pudesse não deixar que os outros chegassem nos talentos. Então ele tinha que se recriar a cada corrida. Então acho que é muito interessante esse ponto desse livro aí, a questão da garra, o talento e o esforço que realmente é o que a gente precisa muito para manter esse nível de gestão no dia a dia, junto com equipes, e trazer com que talentos cheguem aonde eles almejam chegar e a gente possa direcionar isso através desse conhecimento de pessoas, tá? Muito obrigado por fazer parte aí, está sendo muito enriquecedor para mim, tá bom? Quem mais animado? Falar mais um pouquinho de novo, porque eu também sou outra que adoro falar, mas trazendo aí duas coisas, os dois lados novamente, né? Porque assim, a gente está aqui puxando o livro, puxando para nossa vivência de gerenciamento, né? A gente já falou aqui quanto que é importante a gente desenvolver a nossa garra, mas reforçando o que a gente já conversou um pouquinho, mas ela mesma faz isso, né? Nesse caso que o Carlos citou, daquele aluno que ela percebeu de que ele poderia desenvolver melhor, né? E o quanto que a gente realmente também não precisa, como líderes de equipe, né? Como gerente, que foi uma coisa que a Lidiana já começou a falar, como que a gente não precisa também desenvolver essa percepção dentro daquelas pessoas que estão ali com a gente, do que eles podem ser estimulados, né? Como é que a gente vai pegar ali para estimular, o que está que, que interesses estão ali escondidos, porque muitas vezes a gente também acaba, nesse nosso dia a dia corporativo e tudo mais, como a gente vê desperdiçar pessoas que têm que têm um potencial incrível e muitas vezes estão ali no lugar errado, né? Assim, estão na equipe, no lugar errado, numa função errada, e quando você bota em outra função, quem é que não já viu, né? Quem já trabalhou no corporativo, muitas vezes já viu uma pessoa que inclusive é super mal falada dentro de uma equipe, né? Acho que todo mundo já deve ter um caso desse. E a pessoa ali, nossa, essa pessoa é péssima. E aí, de repente, a pessoa está em outra equipe, e aí aí a outra pessoa está falando, nossa, aquela pessoa rende muito bem. E o que é que a gente vê ali? Que muitas vezes é porque aquela pessoa estava no lugar errado, né? Ela tinha um perfil errado, não era o interesse dela, e quando ela encontrou, quando bateu assim no lugar onde ela tinha interesse, que ela percebeu, que ela desenvolveu, aí ela deslancha. Então, assim, como a gente também tem que trazer essa percepção no dia a dia e olhar para quem a gente está trabalhando e entender quando a gente está fazendo essa gestão de equipe, né? Poxa, será que essa pessoa está ali no lugar certo mesmo? Ou ela poderia se desenvolver muito mais em outro lugar, né? E aí, trazendo outro em paralelo, dentro do mesmo assunto, porém não tanto, e aí esse mundo do esporte é muito isso, né? E aí eu não sei quem acompanha, só para a gente ver essa questão da disciplina. Não sei quem acompanha aqui, aquele Joel J, ele que é nadador, ele está aí querendo quebrar o recorde mundial do nado, enfim, eu não sei o termo certo não, tá? Mas ele se juntou com o Gustavo Borges, acho que com o filho dele, do Gustavo Borges, e com o Marco Pequeno, enfim, fizeram um time e estão pretendendo aí, quando chegar nas Olimpíadas, tentar quebrar um recorde mundial daquele que troca, de revezamento. Mas eles estão, assim, para isso, eles, até porque são atletas mesmo, mas eles estavam se encontrando. Se encontraram no final do ano passado, acho que já estão pensando nisso há mais tempo. Aí se encontraram, formaram o time, fizeram um planejamento, né? Tem um planejamento de que exames tem que fazer, de quanto tempo eles vão ter que treinar todo dia, né? Qual é a meta que eles têm que chegar de velocidade, o que é que eles vão ter que fazer, todo um esforço que vai ter que ser feito para eles conseguirem fazer isso. Todo um, então, assim, isso é a prática, eles já são atletas de natação que não estão mais lá, ok? Mas, assim, como é que é a prática direcionada, né? O esforço direcionado, planejado, para que você obtenha um êxito no final. Então, assim, é muito da gente planejar
e fazer no dia a dia o que a gente quer botar nos objetivos e ir com garra mesmo, persistência. Porque se a gente for desistir no meio do caminho, se no primeiro momento a gente desistir, a gente nunca vai chegar onde o Tibério falou, né? De só lá no final, tem que ter a paciência, que é só lá. Óbvio que no meio do caminho você vai se desenvolvendo, mas muitas vezes é toda uma vida, né? Mas acho que ela fala isso também, que é toda uma vida que a pessoa também está ali se Isso. desenvolvendo, né? Mas ao mesmo tempo está se desafiando e não se achando bom sempre, mas de uma forma boa, né? Não é uma forma. Eu costumo dizer que é juros composto. Eu tenho 2 exemplos meus que tem a ver um pouco com isso que a irmã falou. E um deles, ou os 2, me fizeram chegar exatamente aqui, no que a gente está fazendo hoje. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a refletir sobre minha trajetória profissional. Eu trabalho na área de tecnologia há quase 15 anos, trabalhava em área administrativa antes, então eu fiz, poxa, para onde é que a carreira está me levando? Eu gostava do trabalho que eu fazia, da função dentro dessa cadeia de tecnologia que eu fazia, mas eu fiz, espera aí, eu acho que a carreira está me levando, eu não estou escolhendo uma carreira. E evoluindo nesse processo, eu comecei a me interessar pela gestão de projetos. Eu fiz, não, isso aqui é o meu dia a dia, na prática, porque, enfim, projetos de tecnologia se desenvolvem em meio a uma cadeia de projetos. Aí eu comecei a me interessar, eu comecei a pensar, eu falei, rapaz, acho que é isso. Comecei a ter a oportunidade de cobrir a gestora do projeto que eu trabalhava, e eu comecei a refletir e fui aprofundando. Eu fiz, não, eu vou me planejar para eu conseguir fazer essa virada. Aí, enfim, teve uma mudança, a empresa que eu trabalhava foi vendida e teve uma mudança muito brusca na cultura da empresa, ao qual eu não me identifiquei. Eu fiz, poxa, vou me planejar, vou concluir esse planejamento para que eu consiga tocar o que eu quero. Na época, muitas pessoas não entenderam, eu pedi demissão, porque dentro do meu planejamento, o tempo que o trabalho ao qual já não era a carreira que eu gostaria, me consumia, estava me impedindo de eu chegar onde eu queria. Não, como assim? Não está fácil, eu fiz, me preparei, onde eu tive paciência de pensar no meu plano, de saber bem o que eu queria, que eu até, a palavra que eu, o objetivo que eu expliquei ao meu esposo foi, é impossível dar errado, porque eu vou me dedicar tanto e no momento que eu tiver espaço para focar, eu vou conseguir. Eu fiz não, e um meio disso é também o voluntário, então tentei ser participativa, tento ser e pronto, deu tudo certo. Deu tão certo que, assim, palavra também tem poder, é que em menos de 2 meses eu consegui uma vaga como gestora de projeto a partir de uma vaga que surgiu no PMI, que era uma vaga para um período temporário, eu não fiquei como temporário, eu nem tinha os requisitos da vaga, porque, assim, especificamente, experiência com gestão eu tinha, mas como gestora de projeto eu não tinha o PMP, não terminei após, eu fui incentivada pelo Reginaldo, no momento que eu tive a oportunidade de explicar onde eu queria chegar, minhas experiências, minhas expectativas, casou. Então, assim, a minha persistência em saber o que eu quero, apesar das consequências, o que eu abri mão, para poder chegar onde eu queria. Então, precisou ter garra e o equilíbrio de todos os lados, porque eu poderia persistir, não abrindo mão do que eu tinha, e não que seria impossível, mas seria, acho que, mais complicado eu chegar onde eu queria de fato, né? E o outro exemplo, tem um livro que eu digo, é livro do horário do almoço. É um livro que, na verdade, ele é um recorte de uma palestra TED de um autor, eu não vou saber dizer o nome correto, mas depois eu coloco no grupo, Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única.
Eu dei esse livro porque eu passei por um caso de uma liderada que ela tinha um péssimo desempenho pela avaliação dos líderes, pela avaliação dos colegas, e quando a gente, e ela também não tinha externado. Então, quando ela veio trabalhar comigo no projeto, casou de, numa necessidade do projeto, a gente conseguir realocar ela em outra área. Não foi nem algo que eu reconheci nela, foi mais uma questão de situação. Mas deu tão certo que ela disse, eu não sabia o que eu queria, mas assim, poder ter tido a oportunidade de respirar, ela também teve a abertura, ela se disponibilizou em trabalhar em uma outra área, foi assim, justamente o que a irmã falou, um outro desempenho, quando mudou essa perspectiva. Mas eu vou deixar, porque senão, assim, vou falar a noite todinha. Rick, se estiver falando, tá no mundo. Não, só estou rindo mesmo. Mas aí vocês falando e esses exemplos aí que foi dado, e aí eu vou dar também um exemplo na área de esportes, porque eu acho muito, é fantástico quando você, além dessa garra, essa persistência que você tem, você consegue contagiar outras pessoas. E um exemplo fantástico disso tudo é Bernardinho, né, que era da seleção brasileira de vôlei, em um livro que é Transformando o Suor em Ouro, que é maravilhoso. E é incrível como ele tinha garra, era persistente e ele contagiou todos que estavam, né? Não é à toa que a seleção de vôlei brasileira foi destaque no mundo todo, né? Quando ele estava como técnico. Então, assim, é um grande exemplo também que aí deve ser falado nesse sentido. E já vou dizendo desde já que estão de parabéns. Estou aqui acompanhando vocês. Bom, quem tem mais contribuição? Eu tenho certeza que o Carol tem alguma coisa aí querendo falar. Esse pessoal tá tímido, gente. Estamos num ambiente mais que seguro. Não, Pelo incrível que pareça, eu sou tímida. eu já falei muito, mas somente resgatar un ejemplo entre talento, habilidad y esfuerzo, que se llama Michael Phelps, que é o nadador, né? A estrutura natural dele ajudou a alcançar esas marcas récord mundiais quando ele nadou. Mas isso não foi somente pelo talento natural, ele fez muita prática. É o melhor exemplo desses três pontos, de talento, de gene, de habilidad y esfuerzo. Falando desse exemplo, eu me lembro de um livro que eu li, O Poder do Hábito. Aí tem dois exemplos que ele traz. Um que é esse do Michael Phelps. Eu acho até que eu posso estar misturando os livros, mas eu acho que ele cita também a Malala, que eu também li o livro dela. Com relação ao Michael Phelps, ele fala de que ele jovem, ele já treinando, uma das coisas, esse é um trecho que me marcou, que falava que ele ficava mentalizando como é que seria a competição. Então, ele ficava passando na cabeça dele como é que seria, o que ele tinha que fazer, e ele repetia e repetia isso N vezes. Então, você ter o nível de concentração e de dedicação, de você conseguir, a partir do mentalizar, você vivenciar aquela experiência, ou você conseguir projetar aquela experiência para o que você quer. E o caso da Malala, que cita um pouco nesse livro, mas no livro dela também traz a persistência em conseguir ter a oportunidade de dar condição de educação para meninas, que tem uma dificuldade cultural lá no contexto ao qual ela estava inserida, né? De virar um símbolo dessa luta.
Isso aí é muito legal que você está falando, Jane, porque a questão de você ter a garra, mas também ter a dimensão de aonde você está e aonde você quer chegar e aonde você pode chegar, motiva demais a você estar fazendo crescer o ideais que você quer almejar. O que você falou também, o que eu falei do Michael Jordan, acabei não completando, ele também tinha essa visão. Ele falou numa reportagem que 90% das jogadas que ele fez na NBA, ele já tinha imaginado elas antes. Então, é realmente, eu acho que um nível de autoconhecimento e de garra, né, de você conseguir falar o que eu tenho que fazer para me superar e conseguir realizar isso, esse meu ideal. Eu acho que é algo também surpreendente aí para a questão do crescimento, da junção do talento com a garra que leva a lugares imagináveis, inimagináveis mesmo. Bom, se não tiver mais algum ponto, eu tenho um ponto para falar a noite todinha. Mas se não tiver mais algum. Eu vou falar um do esporte. Eu sou praticante de corrida e às vezes quando eu falo isso, aí que eu vou participar de alguma competição, o pessoal diz: Nossa, mas você já ganhou? Você já faz quantos quilômetros? E assim, minha realidade é bem. Para mim, o desafio é grande e tem a persistência de continuar, ainda que não seja a expectativa assim, às vezes do pessoal quando fala sobre isso. E desse contexto de esporte, tem um podcast que eu escuto, que é o Endorfina. E uma pessoa, um dos participantes, que eu não vou me lembrar quem, ele falou muito da disciplina. Ele falava da disciplina como um mecanismo de se atingir a liberdade. Se você tem a disciplina, você vai conseguir ficar, no sentido de ficar mais livre e ter um cenário mais favorável para você alcançar o que você quer. Em meio ao debate aí do que a gente falou, lembrei desses 2 pontos. Mas só tomando aqui, aproveitando para completar, um dia eu estava escutando uma música do Engenheiros do Havaí, do Engenheiros do Havaí, não, do Legião Urbana, não lembro qual era, mas dizia exatamente essa frase: a disciplina é libertadora. E realmente é mesmo, porque se a gente refletir, é difícil você ter disciplina, mas depois que ela vira um hábito, né? Que eu acho que a disciplina, a evolução dela é ela se transformar em hábito, né? Depois que a disciplina ela vira um hábito, é libertador, tipo, quem corre, né? No começo, né, tem aquela coisa chata, porque normalmente quem corre acorda muito cedo, né, para praticar cedinho, mas depois que vira um hábito, aquilo ali faz parte da vida, inclusive da saúde, né? No dia que ela não vai, eu tenho colegas que no dia que não vão, parece assim que faltou um pedaço do dia. Então, assim, eu acredito que realmente, assim, na verdade dessa frase, que a disciplina ela é libertadora mesmo. Só é difícil, mas é libertadora. O esporte em si hoje já é visto por grandes corporações como criar escola de líderes, né? Porque você vê uma criança que realmente pratica esporte de alto rendimento desde pequeno, ele vai aprender ali disciplina, trabalhar em equipe, superação de metas, sobreviver sobre frustrações. Quer dizer, então, quer dizer, tudo isso aí vai levar ele para uma vida que realmente de um caráter de um crescimento muito grande dentro da vida dele. Então, eu trabalho com esporte, é, projetos sociais também dentro do esporte, em comunidades, e realmente eu vejo como libertador mesmo, como você falou, Jamala. O esporte, tudo isso que traz na disciplina, porque ali você vê, às vezes, garotos com muito talento, né, para o esporte, só que dentro de casa a família é totalmente destruída, né? O pai é um presidiário, a mãe é uma drogada, e o moleque tem que superar, ele tem que se refazer, se renascer para que ele possa realmente ser um atleta de alto rendimento. E isso aí requer muita disciplina, muito renascimento, muita paciência, e realmente que para que você tire tudo isso e faça com que ele
consiga alcançar e trazer uma mudança de vida, de que o sucesso não está naquilo que ele vê externalizado, que ele viu a vida toda, mas sim dentro dele, e você conseguir libertar isso de dentro de um garoto, de um adolescente, é realmente muito desafiador, e que realmente quando você consegue, você vê que o nível dele cresce, tanto como pessoa, como e passa a ser um líder também que vai difundir toda essa experiência para outros. Queria até acrescentar aqui sobre a questão do esporte, justamente das crianças, né, que ela fala justamente isso também no livro, né? E como o esporte, é, é, os esportes, qualquer um dos esportes, né? Principalmente artes marciais, mas todos os esportes, são um bom local para desenvolver esse interesse na criança. Então, ela fala justamente que no colégio a criança tem que fazer o esforço, mas sem ter o interesse, né? E às vezes, quando ela está brincando, ela faz o interesse sem ter o esforço. E que nessa junção do esporte é um lugar, quando a criança gosta, que é um lugar que ela tem aquele interesse, mas ela tem que fazer um esforço, mas ela faz o esforço de forma animada, porque ela tem todo esporte vai incentivando essa questão das pequenas conquistas, e aí, no caso, ela se interessa, ela junta o interesse com o esforço e vai alcançando, então ela aprende que tem que ir praticando, e nisso ela vai alcançando. Então, assim, e ela, mais para frente, ela até fala num outro estudo, que não só de esporte, mas de atividades voluntárias em geral, né? Assim, atividades, quando a pessoa persiste por mais de 2 anos, em mais de duas coisas, né? Geralmente nas pesquisas, fez esporte e fez outra coisa, por mais de 2 anos, geralmente ela é uma pessoa que depois vai ter êxito, porque ela tem a garra de se manter, né? Conseguiu praticar essa questão de se manter interessado, se manter conquistando, que é a disciplina de permanecer no lugar por um tempo em várias atividades. Perfeito. Aí a gente, ainda mais eu, por ter um pouco mais de idade aí, né, que vem de uma liderança paterna um pouco mais ditadora, e hoje eu vejo nos meus filhos e que se você tivesse mesmo procedimento, você não consegue trazer eles para perto de você. Então, dentro disso aí, o que eu vejo no esporte, né, nesses casos, é de que muitas coisas que o professor fala, o pai tenta falar e ele não ouve. Mas lá dentro da competitividade, dentro da superação de que ele quer chegar e aonde ele almeja, ele acaba imputando aqueles caráteres, essa sabedoria, por causa desse esforço que você está dizendo aí, exatamente por esse interesse em querer atingir essas metas que ele almeja para ele mesmo como atleta, isso aí acaba sendo imputado dentro dele como algo que vai levar para a vida, né? Então amanhã ele vai praticar isso mesmo que ele praticava no esporte, ele vai começar a praticar dentro de uma empresa, dentro de uma sala de aula, dentro de qualquer ambiente que ele tiver. Isso aí acaba disseminando, né? Em outros também esse mesmo comportamento. Isso aí é muito bom. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria escutar um feedback. Eu sei que acabou que algumas pessoas precisaram já sair. Deixa eu ver em quantos estamos. Que eu não Em consigo 9. ter. Em 9. Dos que estão aqui, quantos leram o livro? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente preparou um Kahoot. Eu estou achando esse debate muito enriquecedor e a gente preparou, talvez mais focado para quem leu. Se a maioria não tiver lido, a gente aproveita esse restante do tempo para o debate. A gente vai confirmando aqui, vai levantar a mão, vai ser como para confirmar quantos Pelo leram chat. pelo Pelo chat. chat. O Marcos não. O Morales sim. Cadê? Parcialmente. Aí eu sei que leu. Vocês. Temos
meio a meio. O que vocês preferem? Seguir no debate? A gente tem mais 15 minutos. Acho que a gente podia testar o Kahoot, não? Aí é bom que o pessoal aprende. Mas eu fiz perguntas assim, é bem intuitivo e o que a gente preparou. Agora testaram o Kahoot. Testaram o Kahoot. O que a gente discutiu aqui vai ajudar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu trocar a tela. Vocês conseguem visualizar? Sim, sim. Pronto. À medida que ingressarem, a gente começa. Não estou achando o link no Kahoot. É porque eu botei no QR Code. Deixa eu passar. Isso não pode deixar que eu coloco aqui no QR Code. Bota no chat. Mesmo quem não leu, eu entraria, porque realmente as perguntas casaram com tudo que a gente debateu aqui. Viviane, vê se tu consegue aumentar só um pouquinho o zoom da tela, porque o meu celular não está querendo pegar nem a pau. Agora o negócio sumiu. Gostando dessa carinha mesmo. Ficou melhor? Agora foi. Só temos 3. É mais gente que tinha lido. Eu consegui colocar agora. O computador deu uma travada. Consegui botar o link também aqui no chat. Para quem não tiver conseguido pelo QR Code. Eu não vou entrar porque eu que fiz o questionário. Vamos, gente, vocês estão tímidos. Bom, vamos começar. Essa foi mais facilzinha para aquecer. Vamos seguir.
Ótimo, Mara tá aí. Tenta para pegar todos os pontos. O pessoal tá afiado. Vamos ver como é que estamos. Vamos seguir. Ó, todo mundo afiado aí com o que está no livro e muito com, eu acredito também, ao debate que a gente fez. Olha, temos... Tem uma reviravolta, viu? Vamos seguir. Acho que eu errei essa. É um joguinho de palavras que tudo parece ser. Depois processou e eu... Acontece. A ideia Ei, também... tu disse que foi superficial, mas não foi não, viu? Tu tava com queijo para a gente entrar aqui no quiz. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos seguir. Já a Carmen encostou ali, hein? A irmã. Tá acirrado. Li. A irmã, historicamente, tá sempre arrasando aí nos carros. Primeira vez. Eita, agora eu errei. Ah, não. Eu acho que errei. É que eu tentei buscar alguns sinônimos em jogo de palavra para também não facilitar. Eita. Vamos Joguem assim seguir. comigo, não. É a primeira vez que eu faço, eu já participei muito de Kahoot, mas fazer é a primeira vez, então também foi uma experiência interessante Irmã para está mim. aí, velho. Irmã está... Segue acirrado. Eu acho que errei. Ó, Também O errei, quê? né? O quê? Mas eu vou contestar, viu, essa resposta aí. Porque na parte 1, é exatamente o que a pesquisa dela diz, que os talentosos, não, o talento era muito importante, mas os esforçados superavam o talentoso porque ele era persistente. Olha só. Mas vamos lá. Que um bocado Há de gente errou, viu? controvérsias, há controvérsias. No próximo Kahoot eu vou colocar as referências para os trechos. Para A gente tá provar, né? preparado. Tem que puxar a prova.
conforme esse trecho. Vamos seguir. Sí. Erré a propósito. Não, eu errei. Bom, vamos ver se ainda segue. Vamos para a última. É o tempo, é porque também é muito rápido para as leituras. É bom, é bom. Ó, fechamos bem com todo mundo. E ganhei. E eu estou envergonhado. Não, que isso. É, cara. Que todo mundo Parabéns. aprende um pouquinho. Sim. Peraí, que a gente não bateu a foto. Ah, bota a foto aí. Bota a botota. Da Ruth. Quem tá tirando as fotos? Acho que ficou bom. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vou encerrar aqui o Kahoot. Deixa eu voltar rapidamente aqui para a nossa apresentação. Bom, as considerações finais é agradecer a presença de vocês. Esse é só o primeiro encontro de muitos. Eu coloquei no chat, mas eu vou reforçar tanto no grupo quanto, deixa eu colocar de novo, a nossa pesquisa de satisfação. O feedback de vocês é muito importante. Ai, deixa eu só conseguir colocar novamente aqui. Pronto. Ter esse retorno de vocês para que a gente melhore no que seja possível. E a gente já quer deixar o reforço que a gente também vai fazer através do nosso grupo no WhatsApp. A gente está sempre atento. Quem participa dos outros grupos do PMI vai estar sempre recebendo esse reforço, mas como nem todos participam, a gente tem reforçando o nosso grupo no WhatsApp, em qual a gente vai estar repassando para todos. E o livro do próximo mês é o Liderança em Foco, do Mário Sérgio Cortella e do Eugênio Mossack. Não devo estar pronunciando bem, mas são, enfim, autores conhecidos pela o quanto falam bem de tantas áreas e, bom, conto spoiler que o livro é muito interessante. Eu estou terminando o Garra ainda, mas eu já dei uma bisbilhotada no Liderança em Foco para que a gente me preparar para o próximo. Bom, eu abro a palavra para o Caruim, para a Irma, para a Henrique, caso queiram falar alguma coisa, mas eu estou imensamente feliz com o encontro que tivemos. Agradecer e espero vocês
nos próximos. Irma, por favor. Também, gente, acho que parabéns à equipe aí, porque realmente foi excelente Massa. o encontro. Estou super contente. Acho que foi muito bom para todo mundo, assim, eu aprendi bastante, tudo. O Kahoot eu acho que foi ótimo, foi divertido e parabéns a todos vocês, que realmente foi excelente o encontro. E espero que cada vez mais, assim, esteja cada vez melhor, né? Está começando agora. Esse é o nosso primeiro encontro do Clube de Leitura. A iniciativa está começando esse ano. Iniciativa em paralelo do GPLAN, né? Dentro do GPLAN. E é muito importante vocês realmente responderem para a gente essa pesquisa de satisfação. E convidarem aí, incentivarem também o nosso grupo a crescer. Tá? Chamar todo mundo. Esse é um grupo que é o Clube de Leitura em si, do WhatsApp. Ele é um grupo totalmente aberto a todo mundo, a toda a comunidade, não só de filiados, de voluntários, para toda a comunidade. Então, fica aí o convite para vocês ajudarem a gente a crescer esse grupo e a gente se desenvolver e a trocar cada vez mais experiência. Parabéns aí, gente. Bom hoje. Eu quase que ia esquecendo. Vamos, quem se sentir à vontade, Tem a abrir foto, a né? câmera, tem que ter a foto. Deixa eu ver aqui como fica melhor para mostrar. Elvi Para Francis mim, saiu por aí. a minha visualização está mostrando poucas pessoas. Deixa eu ver. Tem 9, viu? Quando for tirar a foto, avisa, sabe? Ficar rindo até a eternidade. Mas eu acho que tá todo mundo, é só tu ir ali na lateral direita, aí tem visualizar. Aí você coloca como galeria. É isso. Obrigada. Pronto. Preparando em 3, 2, 1. Olha a foto. Bom, pessoal, eu sou suspeita para falar o quanto eu sou empolgada. Eu amei. E estou muito feliz e que venham os próximos. Uma Boa boa noite, noite. pessoal. Obrigado Olha, aí, parabéns aqui, viu? Tiverio, muito legal. Alan, Mônica, Irma, Giomara, Luca, que estava por aí. Rick, Lidiane. Valdés, ¿quién será ese Valdés? No conheço ele. Giomara. Obrigada, gente. excelente, pessoal. Muito Até a obrigado. próxima. Boa Até a noite. próxima. Pessoal, boa noite. Tchau. Boa noite.